Oi pessoal, em outros vídeos a gente começou a discutir o problema de resolver numericamente uma equação diferencial ordinária com um valor inicial, um problema de valor inicial. Então eu discuti já com vocês o que seria uma solução numérica para um problema de valor inicial e principalmente qual é o formato do problema de valor inicial que a gente vai resolver. E se o PVI que você tiver que resolver não estiver nesse formato, aí teve um outro vídeo em que eu mostrei como é que converte para esse problema padrão. Então hoje eu quero discutir com vocês um primeiro método numérico, que é o método de Euler, o método mais simples. Então vamos começar relembrando qual é a cara do nosso problema padrão. Então o problema que eu quero resolver é sempre uma equação diferencial de primeira ordem com condição inicial, lembrando que essa equação pode ser vetorial. E a solução numérica que eu estou procurando para esse problema, ela é definida em cima de uma malha. Então, a gente começa no T0, onde a condição inicial foi prescrita, define uma malha de pontos, com n grande mais 1 pontos, né? E o valor que eu estou procurando, esseynzinho aqui, é uma aproximação para o valor da função no Tn. Outra coisa importante, a distância entre dois pontos consecutivos da malha a gente chama de passo ou passo de discretização. Se a malha for com pontos igualmente espaçados, esse valor h é uma constante. Então agora vamos construir um primeiro método numérico. E a ideia desse método é utilizar a expansão de Taylor para construir uma aproximação para a solução. Vamos dar uma olhada como é que ele funciona. Então veja, aqui eu estou escrevendo a expansão de Taylor para a função y, a solução do meu problema, em torno do ponto Tn-1. Então estou assumindo que eu já conheço uma aproximação no ponto Tn-1 e eu quero, a partir dela, descobrir uma aproximação para a função no ponto seguinte, no ponto Tn. Eu escrevi a expansão de Taylor até primeira ordem, então veja aqui, tem o termo de primeira ordem, né? Y em Tn-1 mais y' em Tn-1. A diferença entre os pontos, que é o h, mais, e daqui eu estou parando no termo de segunda ordem, então tem h ao quadrado sobre 2, a derivada segunda, em algum ponto tal entre Tn-1 e t, que eu não sei. Então esse aqui é o termo que a gente não consegue avaliar, é o termo que na aproximação eu vou desprezar. Veja que a equação diferencial me diz quanto vale a derivada. Lembra, a equação diferencial é y' igual a f. Então, no lugar de y' de Tn-1, eu posso usar f de Tn-1 e y de Tn-1. O problema é que eu não sei quanto vale y em Tn-1, porque aqui tinha que entrar o valor da solução real. Então, esse valor para f eu vou aproximar por f em Tn-1 e aqui o yn-1, que é a minha aproximação para o valor da função. Então, como é que fica o método numérico? A aproximação em Tn é o yn, vou definir como a aproximação que eu tenho no Tn-1, mais h, no lugar da derivada, vou usar a f. Certo? Então, essa daqui é a fórmula de iteração do método de Euler. Lembra que a aproximação de Taylor em primeira ordem, se eu fico só com o início da aproximação de Taylor, eu estou construindo, na verdade, a reta tangente. Então, geometricamente, o que nós estamos fazendo é aproximar a solução da equação, que é a curva y de t, pela reta tangente no ponto t0, y0. Né? Então, é como se a gente traçasse a reta tangente no ponto t0, y0 e definisse o ponto seguinte não como o valor de fato da função, mas como o valor que a reta tangente teria num ponto seguinte. Então, eu comecei aqui em t0, meu gráfico aqui é como se o t0 fosse o zero mesmo, né? Construí a reta tangente, dado que eu conheço o valor da função e o valor da derivada, e defini o y1 como o valor que a reta tangente assume em t1. Né? Então, o método de Euler está andando pela tangente da função. Isso foi no primeiro passo.
No passo seguinte, aí eu vou construir uma nova reta tangente, mas não é mais a função y, porque agora não estou mais em cima da função y, seria uma reta tangente como se eu estivesse em cima de uma outra solução da equação diferencial, né? Lembra que a equação diferencial, sem condições iniciais, fornece uma família de soluções, então seria a reta tangente, a função y, solução da equação diferencial, que passa agora por esse ponto, não mais pelo ponto vermelho. Então, quando a gente itera o método de Euler, a cada passo, na verdade, você está introduzindo um pequeno erro. E esses erros vão se acumulando. Quanto mais passos você dá, mais erro você acumula, né? Outra coisa importante de perceber é que a reta tangente é uma boa aproximação para a função só se você andar pouco. Se você der um passo muito grande, a função se descola da reta tangente muito rápido, né? Então, o método de Euler, para obter uma aproximação relativamente acurada, você devia usar um passo pequeno. Veja aí no nosso gráfico aqui de novo, né? Quanto mais eu ando em cima da reta tangente, maior é a diferença entre a função e a reta tangente. Então, esse passo h, é o quanto eu estou andando, não pode ser tão grande assim. Vamos ver um exemplo de como usar o método de Euler. Peguei aqui uma equação diferencial bem simples, y' igual a menos 2t, y para t maior do que zero, e em t igual a zero, a y vale 1. Bom, de fato, a solução dessa equação diferencial é a exponencial de menos t ao quadrado. Então vamos aplicar o método de Euler. Olha, eu escolhi usar um passo de 1/10 e estou interessado em descobrir, tentar aproximar quanto a função vale em 1. Né? Então, de 0 até 1, dando passos de 1/10, eu vou ter que fazer 10 iterações. Vamos fazer isso no Octave para ver o que acontece. Vou começar definindo a função f da equação diferencial. Vou definir também o número de pontos que eu vou querer na minha malha. Como eu estou usando h igual a 0, 1, entre o x, o t igual a 0 e o t igual a 1, eu vou precisar de 11 pontos. Definir também o vetor t, igualmente espaçado entre 0 e 1, com esses 11 pontos. O espaçamento da malha, a gente já sabe que é 0,1, mas eu vou calculá-lo aqui, só para deixar mais geral. Vou inicializar o meu vetor y todos com 0, que assim ele já fica pré-alocado no Octave, então é mais rápido depois para preenchê-lo. E agora eu tenho que definir a condição inicial. Então a primeira amostra desse vetor, que está associada ao t igual a 0, vale 1, que é a condição inicial que foi dada no problema. Pronto, a gente já tem todos os dados necessários agora para fazer a iteração do Euler. Então, vou fazer um loop. Vai varrer desde o primeiro ponto até o penúltimo, porque o último vai ser usado. O penúltimo é usado para calcular o último, né? Então, a gente sempre calcula o ponto seguinte, usando o ponto atual. Muito bem, já foi calculado o vetor todo. Para efeito de comparação, eu vou definir a função y, que é a solução real da equação diferencial. Nesse caso eu conheço, é e a menos t ao quadrado. E vou definir um vetor um pouco mais amostrado, só para a gente poder fazer o gráfico. Pronto, agora eu posso então exibir o gráfico. Primeiro, da função correta, para a gente ter como referência. E agora, os valores computados, amostrados. Vou marcá-los aqui com xizinhos. Muito bem. Como é que ficou o gráfico aí? Perceba que aqui, essa curva azul contínua, essa é a solução real. Começamos as duas no mesmo ponto, né? Aqui que é a condição inicial. Aqui a solução numérica está aqui por cima. São esses valores que estão marcados em x, né? Foram exibidos apenas ligados aqui por segmentos de reta só para
por uma questão de visualização. Mas os valores computados são esses marcados em x. Dá para ver aqui logo no começo, como a reta tangente a essa função é horizontal, você veja aqui que o método de Euler achou na primeira iteração dele aqui, né, no t igual a 0,1, ficou no mesmo valor do 1, porque ele andou pela reta tangente, então andou na horizontal. Então, assim, por isso que ele já obteve um valor maior do que o que de fato deveria ser o valor correto da função. Veja que minha aproximação não ficou tão boa assim, mas é porque também a gente usou um valor de h muito grande. Esse h 0,1 é grande. A gente pode repetir o processo usando um h um pouco menor. Vamos ver, vamos tentar novamente então. Por exemplo, aqui vou colocar agora, digamos, 41 pontos. Vou redefinir o valor de h, nesse caso ele ficou 0,025. Condição inicial. Iterar novamente. Vou usar aqui um hold on, que vai manter o gráfico que eu já tenho, assim eu posso em cima dele só exibir o gráfico novo. Vou marcar agora esse gráfico com bolinhas. Vamos ver o que aconteceu. Podemos ver agora aqui, né? E com as bolinhas, nosso gráfico aproximado ficou bem melhor, bem mais próximo da solução real, que era a curva contínua que estava aqui embaixo. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês com esse vídeo, esse primeiro método bem simples, que é o método de Euler, obtido a partir da expansão de Taylor só usando o termo de primeira ordem. Né? Então, como também a gente só está usando um termo de primeira ordem, aproximando a função pela reta tangente, essa aproximação não é muito boa, então, para que ela fique razoável, a gente tem que usar um passo pequenininho, para que a reta tangente não descole tanto da função. O que a gente vai ver em outros vídeos é como melhorar esse método, torná-lo um pouco mais acurado, tá certo? Mas esse é o assunto aí de outro vídeo. Até a próxima, pessoal!